Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Agora vamos assistir, acompanhar o Você Me Representa, o programa que apresenta o perfil de vereadores e vereadoras aqui da Câmara Municipal de Curitiba, eles que são as grandes estrelas da nossa Casa Legislativa. Hoje contamos com a presença do vereador jornalista Márcio Barros. Vereador, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço essa oportunidade, um canal a mais para a gente se comunicar com a população. Bacana, vereador, é isso mesmo, né? Um produto que a diretoria de comunicação está fazendo agora via YouTube, também vai estar isso transmitindo em outras redes sociais, mas focar, vereador, então, na sua questão com Curitiba, né? O senhor nasceu aqui, como é que é a sua relação com a cidade, que o senhor hoje é um dos representantes aqui no parlamento? Eu nasci em Curitiba, boa parte da minha vida vivi no bairro Fazendinha, estudei na Escola Municipal Graciliano Ramos, no Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira, consultei no postinho da região, da vila, então ela está muito linkada ao bairro, e lá foi onde eu tive pelo menos 20% da minha votação. A minha relação com Curitiba ela é mais extensa do que exclusivamente o Fazendinha, porque como eu venho da comunicação, eu estava através da televisão em todos os lares, então o reflexo da minha votação é por conta disso. E isso também fez com que eu conhecesse outra Curitiba. A Curitiba dos problemas que a gente acompanhava através dos canais de comunicação, né? Então, eu conheço Curitiba bem. Bacana, vereador. Até o senhor colocou aí a questão dos votos, né? O senhor que está no primeiro mandato. Para assumir uma cadeira aqui foram 3.946 votos. Todo voto conta, né, vereador? Todo voto conta. E está afiliado atualmente ao PSD, Partido Social Democrático. Bacana. Vereador, o senhor já falou, né, dessa experiência do jornalismo, né, de conhecer a cidade, conhecer os seus problemas, conhecer o povo também, né? O senhor tem como grandes bandeiras a destacar, né, a questão da saúde, causa social e segurança. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada uma delas, por favor. Necessariamente não nessa ordem, ou até, né, porque as coisas vão acontecendo, né? Alguns vereadores, e não entendo isso como crítica, mas é posicionamento de cada um, elegem bandeiras, né? Mas a cidade ela é muito complexa, né? A gente precisa discutir a segurança pública, a educação, a saúde, a acessibilidade e todas essas pautas diariamente. Mas, no dia a dia, tem alguns assuntos que você vai tendo mais afinidade, vai se inteirando de uma forma mais intensa. A minha formação, eu fiz jornalismo, depois fiz uma pós em gestão de políticas públicas e uma em gestão de segurança pública. E durante a minha atuação no jornalismo, eu trabalhei muito na área da segurança pública, com jornalismo policial, jornalismo investigativo. E aí, quando eu fui eleito, a pauta da segurança pública, supostamente, seria a principal. Mas chegando aqui na Câmara, você percebe que você ser um gestor municipal, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. E aí o destino fez com que eu atuasse bastante também na área da saúde e da ação social. Então eu tenho vários projetos que atendem essa questão da crianças com doenças raras, a questão da acessibilidade mesmo, autismo. E a segurança pública, claro, continua sendo uma pauta importante também nesse meu mandato. Legal, vereador. Até o senhor, né, já cobrou a questão da política, a gente tem um pouco da questão de ser um programa também de educação política para a população, né? Que a política que é tão demonizada ultimamente, mas também tão importante para resolver, né, nossos problemas, organizar a nossa vida em sociedade. É importante para o vereador estar sempre, como o senhor falou, né, tem as bandeiras, vou defender essas bandeiras, mas também se atualizar, ampliar e entender, né, novas frentes que podem acontecer na vida política. Eu acho fundamental isso que você falou, e eu tenho baseado em algumas experiências de alguns escritores, alguns livros que a gente leu, dessa questão da divisão do trabalho do Legislativo Municipal. E eu fiz isso, e a gente tem feito essa lição de casa. Então a gente tem uma parte da equipe que se dedica ao atendimento do cidadão, porque é na cidade que as coisas acontecem, né? É aqui que a gente precisa da vaga na creche, que a gente precisa que o asfalto seja revitalizado, que a gente tenha segurança. Então, a gente tem pessoas no gabinete especializadas em atender as demandas que vêm da rua, que a gente pode chamar de varejo.
Mas eu tenho boa parte do gabinete também, a gente dividiu em 3 partes, uma delas é essa. A segunda é a questão da produção legislativa. E essa questão da produção legislativa, ela exige que você converse com todos os setores. Então, por exemplo, eu aprovei um projeto para atender a questão do pet friendly. Para fazer isso, a gente precisou ouvir a vigilância sanitária, ouvir a prefeitura, a gente precisou ouvir o segmento dos shopping centers, ouvir as associações de proteção animal e assim por diante. E a terceira parte do mandato é justamente a questão política. É você ter bom diálogo com a prefeitura, que faz com que o projeto seja aprovado. Ter um bom diálogo com a prefeitura para que as obras que você solicitou no bairro sejam atendidas. Ter um bom diálogo com o governo do estado, com os ministros agora. A gente tem a felicidade de também ter teve essa conversa um pouco numa outra esfera de poder, mas também que faz parte dessa discussão política. Então, fazendo com que essas 3 partes conversem entre si, a gente tem conseguido bons resultados. Bacana, vereador. O senhor já trouxe até alguns projetos que o senhor tem feito, né? Até colocar assim, além da atuação, né, de bandeiras, de causas e tal, colocar a mão na massa, né? Que é, eu acho que no caso legislativo, é a aprovação de projetos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse pet friendly, a gente estava até falando aqui antes, que é um exemplo não só para Curitiba, mas para outras cidades do Brasil também, né, vereador? Esse projeto de lei colocou Curitiba como uma cidade inovadora na questão do pet friendly. E ela tem vários ângulos de observação, assim, que ela pode ser observada. Uma delas é a regulamentação da lei para que a gente tenha harmonia entre as pessoas que gostam do animal, têm seu animal como um membro da família, um integrante da família, e aquelas pessoas que não gostam. Né? Mas eu acho que o grande objetivo é fazer com que aquelas que não gostam percebam que é muito bom você ter um animal. Que aquele animal pode ser acolhido e que ele tem um espaço, né? Então a gente tem conquistado isso de uma forma, a gente construiu esse projeto de uma forma muito bacana, ouvindo todos os envolvidos. E, por exemplo, alguns shopping centers aqui de Curitiba já se adequaram à lei, que vai entrar em vigor em dezembro. Então já existia essa necessidade, né? Porque muita gente hoje, já são mais de 150 milhões de pets no Brasil, né? São 58 milhões de cães. E tem muitos casais que fizeram a opção de não ter filhos, mas ter um animal de estimação. Então, a gente fazendo isso, a gente agrega todo mundo, quem gosta, quem não gosta, mas principalmente tem o cuidado com o animalzinho, por exemplo, para ele não andar numa área de risco dentro de um shopping center. Né? Você imagina, e a gente tem que respeitar, inclusive, a questão da vigilância sanitária e assim por diante. Bacana, vereador. O senhor está até falando, né? Às vezes não, né? Esse animalzinho hoje já faz parte de famílias, né? Sim. Famílias que se formam até em torno de animais de estimação, seja um gatinho, um cachorrinho, claro, outros, né, que a pessoa... Mas... Só para complementar isso, claro, que você está falando, a gente tem, por exemplo, o Programa Saúde da Família, que inclui um veterinário. Porque se um animal está doente, aquela família também pode ficar doente. Né? Porque na minha infância, eu lembro disso, né? Eu tenho 50, na minha infância era muito comum o animal ficar lá no fundo do terreno, numa casinha preso a uma corrente. E de vez em quando água e alimentação. Hoje em dia isso é considerado maus tratos. Então, quer dizer, a sociedade mudou, essa visão do animal de estimação mudou e felizmente, né, a gente está evoluindo. Sim, essa é a questão, né, de estar sempre evoluindo. E agora na questão família, o senhor também tem um outro projeto que envolve família, que são chamados banheiros família, né, vereador? Na verdade, assim, tem vários projetos, outros projetos inclusive, que atendem exatamente essa questão do ambiente. Porque, veja, eu não consigo trazer a cura. Eu não consigo fazer com que aquela pessoa receba benefícios financeiros, por exemplo. Isso seria uma questão federal, aquela coisa toda. Mas a gente consegue fazer com que o ambiente esteja favorável. Então, por exemplo, uma rua acessível, uma calçada acessível, um parque com acessibilidade. E esse olhar diferenciado fez com que a gente produzisse esse projeto de lei do banheiro para autistas adultos. A gente tem uma lacuna, por exemplo, vamos pensar no autista. Geralmente, quando se fala em autista, se pensa em crianças autistas. A maioria dos projetos de lei são para atender crianças autistas. Mas existe uma lacuna da falta de atendimento e falta de políticas públicas que vai dos 18 aos 60. Porque a partir dos 60 ele já é considerado idoso e então ele está protegido pelo Estatuto do Idoso. Mas faltam políticas públicas para atender esse menino adulto, esse jovem adulto. Eu tenho um casal de amigos que tem um menino que ele já tem 20 anos de idade, em casa ele é independente, vai sozinho ao banheiro e faz xixi sentado e está tudo certo, ele
vai sozinho, independente. Fora de casa, ele precisa estar acompanhado. E quando ele está no banheiro de um shopping, por exemplo, ele entra de mãos dadas com o pai, só que o autismo é um transtorno invisível. Quem olha para ele não vê que ele tem o autismo. E a sociedade também não vê pai e filho entrando de mãos dadas no banheiro. Vê dois homens. E ele estava sofrendo bullying. Ou falavam alto, ou jogavam papel, ou tiravam sarro. Esse é um problema. Mas também tem a questão quando ele está com a mãe. Em qual banheiro que ela vai? Ela no masculino, ele no feminino com ela. Então a gente fez uma adequação do banheiro família, que já é regulamentado aqui em Curitiba, já existia aqui em Curitiba, para crianças até 10 anos de idade acompanhado dos pais. E aqui em Curitiba, felizmente, a gente conseguiu aprovar a Lei 15.890, que amplia isso para autistas adultos e pessoas com deficiência intelectual adultos acompanhados de um responsável. Já é lei, já está em todos os shoppings, já está a plaquinha lá com o nosso projeto. Bacana, vereador, é até legal isso que o vereador está falando, até como aula de política, né? Que é perceber um problema, estudar ele, né? E trazer isso, uma solução, né, que é o grande papel da política, no caso aqui, né, dos vereadores de Curitiba. E a gente recebe essas demandas, né? Porque é um problema que para mim não vai fazer diferença nenhuma, aquela plaquinha no banheiro. Para você também não, talvez para os nossos ouvintes e os telespectadores também não. Mas para aquela família, você dá dignidade. Você faz com que aquele menino tenha não se sinta, né, seja vítima de bullying, por exemplo. Então, outros projetos a gente tem pensado dessa forma também. Isso é legal, vereador, até para aquele exercício de empatia, olhar para o outro, né? E até, assim, aquele olhar para o vizinho, né? Somos todos vizinhos aqui na cidade de Curitiba. Mas aproveitando essa questão de vizinho, né, também para cidades ao nosso redor, porque a gente não vive isolado, né? Temos uma região metropolitana, uma das maiores do Brasil, né, com todas as suas complexidades e tal. E o senhor tem um projeto também muito interessante de desenvolvimento agroalimentar metropolitano, né? Isso. O nome é complexo, mas explicando ele é muito simples. Eu tenho outros projetos, inclusive, para pensar na região metropolitana. A gente não vive numa ilha, né? E cada vez mais as cidades estão mais próximas. Durante muito tempo você tinha, para chegar até uma cidade vizinha, você andava por um grande período, por uma estrada onde não tinha muita coisa, muita vegetação. Hoje não. Hoje, se um cachorro abandonado ali em Pinhais atravessar a ponte, é um problema de Curitiba. Né? A gente tem informações que mais de 25% dos moradores, das pessoas em situação de rua aqui na região central, são da região metropolitana. Né? Muitas pessoas, ou mais de 30% que utilizam o posto de saúde do Boa Vista, são da região metropolitana. Então a gente tem que pensar em políticas públicas amarradas e casadas com os 29 municípios, mas principalmente os limítrofes aqui.Esse projeto de segurança alimentar, ele nada mais é do que estreitar a relação e diminuir as distâncias de negociação. Por exemplo, o produtor ele planta alface lá em Colombo. O que ele faz? Ele é o dono da terra, da semente, ele cultiva, ele colhe, coloca na caixinha, coloca em cima do seu caminhãozinho, atravessa a cidade de madrugada para vender na Ceasa. Quem compra? Um intermediador. Vamos supor que ele pague 50 centavos na cabeça de alface, aí ele vende para uma grande rede a R$ 1,50, ou seja, ele ganhou mais do que o produtor que participou de todo o processo. Às vezes o produtor chega para vender alface e o intermediador fala o seguinte: olha, hoje eu não quero alface, porque ontem eu não vendi. Então é um negócio de muito risco. E a gente precisa pensar em diminuir os riscos para que este produtor permaneça lá. Segundo a ONU, hoje, 55% do alimento consumido aqui no urbano é produzido no rural. E a expectativa é que em 20 anos esse número inverta em 20%. Nós saltamos para 75% de consumidores e os produtores caem em 20%. Então a gente corre risco, por exemplo, dos nossos netos terem dificuldade de comprar o alimento que é produzido aqui do lado. Então a proposta é valorizar esse produtor. De que forma? Fazendo com que ele negocie com a cooperativa, que está ali do lado da sua casa. São várias coisas que são baseadas no Pacto de Milão de 2015. Né? Isso não foi assim, eu tive uma grande sacada. Isso tudo foi produzido, já vem sendo discutido essa questão da segurança alimentar. Você fazendo essa negociação próxima do produtor com a cooperativa, você tira aquele caminhão da estrada. Então é um a menos poluindo, um a menos usando a malha viária, um a menos no trânsito, essa coisa toda. Isso aconteceria com o produtor de alface de Colombo, mas também com o produtor de batata de Contenda e da Lapa, o produtor de frutas de Araucária, o produtor de laranja de Cerro Azul.
E Curitiba absorveria toda essa produção para abastecer os seus projetos sociais. São mais de 400 escolas, são os hospitais, são as casas de apoio, são o sacolão da família que está inserido em 16 municípios, oferecendo alimento a baixo custo para a população. Então a gente teria a condição de abastecer todos esses projetos sociais comprando direto nas cooperativas. Mais barato, mais fresco e mais rápido. Bacana, vereador. O senhor está até colocando todos esses projetos aqui para a gente, né, nos explicando todo esse olhar, mas também tem que ter, então, esse contato com a população e também com outros colegas aqui da Câmara, né? A atuação legislativa daí interna, né? E o senhor até tem uma atuação legislativa bem interessante, que está em 4 comissões permanentes, né? Eu vou citar aqui a da Direitos Humanos, o senhor até é vice-presidente dessa, né? A de Economia, Conselho de Ética e a especial da Visibilidade Negra. Isso. Fora as frentes parlamentares. Eu ia citar isso aí mesmo, as 4 frentes, né, que o senhor participa, que é em defesa da advocacia, em defesa de motoristas e pilotos de aplicativos, condominial e infraestrutura e segurança das escolas. E o Tarifa Zero. Né, como, né, o senhor até falou da sua equipe ali, né? É uma agenda bastante intensa, tanto interna aqui na Câmara quanto externa. A gente tem uma agenda bem apertada. Mas é que, veja, quando eu coloquei meu nome à disposição para servir, e é fato, a gente ganha muito bem para isso, então a gente tem que dar resultado. Porque quando você não dá resultado, você está ganhando bem sem fazer entrega. Então a gente se propôs, né, eu e a minha equipe, que é uma equipe que foi montada bem antes de ganhar a eleição, antes de ser vereador, a gente se propôs a fazer isso. Né? Então, tanto que eu abandonei a carreira de jornalista, ou temporariamente pelo menos, para dedicação exclusiva. Então, lógico, tem coisas que eu não tenho afinidade, mas todas as frentes que a gente representa aí, todas elas a gente tem conteúdo e tem produzido, porque elas nos pautam, por exemplo, para a produção de projetos de lei. Né? Ontem, ou essa semana, no mês de setembro, não sei quando que vai parar o podcast, a gente apresentou um projeto aqui para que o transporte público seja gratuito no dia da eleição. Pensando em discussões que nós já fizemos na frente parlamentar do Tarifa Zero. Entendeu? Então, todas essas iniciativas que a gente participa, a Comissão de Direitos Humanos, que eu fui presidente por 2 anos, elas me pautam ou me dão o embasamento necessário para a produção de projetos de lei. Bacana, vereador. Até para quem quiser conhecer, né, o seu trabalho, entrar em contato, né, nós temos o site da Câmara, onde a gente tem a seção que a gente está vendo aqui até na tela aqui, os vereadores, né, os 38 vereadores de Curitiba, estão por ordem alfabética, aqui da 18ª legislatura, o senhor está ali, né? Na sua página tem todas as comissões que o senhor participa, um pequeno resumo, temos também telefone, e-mail, contatos, as redes sociais, e o senhor tem um site também, né, para a população, né, conhecer os seus projetos, acompanhar seus passos aí na vida legislativa. Essa comunicação, como eu venho da comunicação, então não poderia ser diferente. A gente tenta fazer uma comunicação bem diferenciada. Inclusive, a gente tem um canal aqui direto, que é o nosso gabinete online, exatamente aí, ó. Quando a pessoa clica ali, abre um documento Google e ela consegue fazer uma interação imediata com a gente, mandando a sua solicitação do bairro, exatamente aonde que ela precisa de atendimento, e a gente consegue dar um atendimento personalizado para ela. Interessante. Vereador, o senhor que tem, né, uma experiência, né, muito grande na área de comunicação, rádio, televisão, agora aqui no plenário, sempre envolvendo o microfone, né? Fazer uma pergunta, vereador, o que é mais difícil? Encarar o microfone em frente à câmera, numa estação de rádio, ou o microfone da tribuna, do plenário aqui da Câmara? São responsabilidades diferentes. Claro, na comunicação você tem um papel de informação, um papel social de transformação, né? A tua informação pode transformar a vida das pessoas. Mas eu sempre digo que quando eu trabalhava com jornalismo na TV ou no rádio, até quando você erra, você é aplaudido. Aqui não, até quando você acerta, você é criticado, né? Às vezes a gente aprova ou vota alguma coisa. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, são coisas diferentes, mas ambas exigem muita responsabilidade. Bacana. Bom, dizem que a política é a arte do diálogo, do compromisso. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Você Me Representa, né, o programa do CMC Podcasts. Espero contar com a sua presença novamente aqui em outros programas aqui do nosso estúdio. Eu gostei muito, parabéns pela estrutura e principalmente por essa iniciativa, né, que é um canal a mais para a gente se comunicar com a população.
Obrigado, vereador. Essa é uma estrutura montada aqui por toda a equipe de comunicação social da Câmara Municipal, que é liderada, né, a diretora de comunicação, Patrícia Tressoldi, ela que nos dá a honra de estar aqui no comando dos cortes da edição. Lembrar o público para seguir a gente aí no YouTube, Instagram, TikTok, né? Só digitar lá @Câmara de Curitiba, que a gente vai aparecer para você ficar ligado nesse e outros programas que a gente está produzindo aqui no novo espaço CMC Podcasts. Agradecer pela atenção do público e até logo.